A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o presbítero Celso Godoy e é com grande alegria que nós estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2022 da CPAD, lições de adulto, cujo tema é a supremacia bíblica. Sejam todos bem-vindos e essa é a videoaula alusiva à lição de número 8, cujo título é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Nesse pressuposto ou nessa perspectiva, vamos abordar essa lição em 3 pontos, os 3 tópicos principais. Primeiro tópico, o Pentateuco, a lei de Deus. Segundo tópico, os evangelhos, a mensagem de Cristo. E terceiro e último tópico, uma mensagem transformadora. Então, voltando e dando início na nossa videoaula, dando início com a nossa introdução, diz assim: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Essa lição é promissora, promete muito, nos traz muito subsídio, ensinos, que nós vamos aprender através dessa videoaula, ou que vocês irão aprender também através dessa videoaula. No nosso primeiro tópico, nós temos o Pentateuco, a lei de Deus. No primeiro subponto do primeiro tópico, temos aí os 5 livros da lei. Como é chamado esses 5 livros da lei, ou do Antigo Testamento? Pentateuco. Ele é de origem grega e está dividido em 2 termos, Penta, que significa 5, e teuchos, que significa volume. Então, traduzindo, é 5 volumes. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Escrito todos eles em hebraico, e chamado pelo judeu de Torá, que significa instrução, ensino e direção. E esse livro da lei está em todas as páginas, em todos os livros da Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Nós temos em Êxodo 24 e 12, por nome A Lei, o livro da lei. E Mateus 5,17. E Lei de Moisés está em Josué 8,31 e Atos 13,39. Lei de Deus, Neemias 8, Romanos 13,39. E Lei do Senhor, Neemias 10, 29 e Lucas 2 e 22. Avançando para o nosso segundo subponto, nós temos aqui a grandeza da lei. Qual é a grandeza da lei? Estuda-se a lei em 3 aspectos principais. Morais, que possui validade permanente para todos os povos. E também temos cerimoniais, que é exclusivamente para os judeus, a lei cerimoniais. E temos, em terceiro, a lei civil, que é a obrigação do indivíduo para o Estado, para o seu país. Então, a lei, a sua grandeza, depois de tudo isso, a grandeza da lei é que nela Deus esboça, revela o plano da redenção humana em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10 e 4. Essa é a grandeza da lei. Terceiro subponto do primeiro tópico, a lei e a fé cristã. A relação entre a lei e a fé cristã. As escrituras afirmam que a função da lei é transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Então, a lei ela é transitória. Ela se encerra através da graça, por meio de Cristo Jesus.
ela serviu de aio, né, para nos conduzir até a graça, certo? Então o fim da lei é a graça. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo é o único sem pecado que cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Então, são 603 mandamentos dados por Moisés, né, na lei. Quais são eles? Não dá para citar todos eles aqui, mas são 613 mandamentos. Entre eles está a lei moral, a lei cívica e a lei cerimonial. São 613. O mais puro, o mais santo rabino cumpriu 208 mandamentos. Ninguém seria salvo pela lei. Pelo contrário, o homem seria maldito pela lei. Ninguém alcançaria a salvação. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou o seu Filho, Jesus Cristo, que cumpriu, o único que sem pecado cumpriu toda a lei, os 613. E aí Jesus Cristo, então, né, a lei nos encerrou debaixo do pecado. E Jesus, cumprindo toda a lei, nos tira debaixo do pecado e nos coloca sobre o debaixo da graça. E agora o fim da lei é a graça. E nós não estamos mais sujeitos à lei, mas estamos salvos pela graça do nosso Deus. Avançando para o nosso segundo tópico, os evangelhos, a mensagem de Cristo. No primeiro subponto do segundo tópico, nós temos o conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego, evangelion, com significado de boas novas. Os seus autores são chamados de evangelistas porque eles trazem, né? Eles são portadores de boas novas. Os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Por quê? Porque são semelhantes entre si. Tá? O sinótico registra especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Já o quarto evangelho, que é registrado pelo evangelista João, ele tem suas peculiaridades. É um pouco diferenciado dos 3 sinóticos, na sua semelhança, né? Então, o evangelista João enfatiza que Jesus cumpriu, né, o seu ministério, o ministério de Cristo na Judéia. E ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem do evangelho é única. Tá? Gálatas 1 e 8. Então, temos aí o sinótico e o quarto evangelho, que é distinto dos 3 primeiros, tá? Porém, a mensagem é única, tá? Está registrado em Gálatas 1 e 8. Avançando para o nosso segundo subponto do segundo tópico. A mensagem do reino de Deus. A mensagem, em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, em Mateus 3,18, tá? E também após a vitória no deserto sobre Satanás, os 40 dias de jejum, certo? E 40 noites, ele obteve a vitória sobre Satanás. Então, Jesus inicia o seu ministério pregando que o reino de Deus é chegado entre nós, ou entre vós. Tá? Nós temos aqui também, no sinótico, né, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Então, a mensagem do sinótico, a mensagem central, é o reino de Deus é chegado entre vós. E a mensagem central do evangelista João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Tá? Porém, a mensagem central desses 4, os 4 evangelhos, é Cristo. Né? Ele é o centro da mensagem dos evangelistas. Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico, a mensagem de salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais. Quais são eles? Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Mateus 1 e 21. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Marcos 16 e 16. E Lucas assevera que Jesus veio salvar o que se havia perdido. Lucas 19 e 10. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Então, essa é a mensagem de salvação
né, pregada pelos evangelistas, né, tanto sinótico como pelo evangelista João, que é o quarto, né, após o sinótico, o quarto evangelho. São essas mensagens, porém, sempre reafirmando e afirmando que a mensagem central é Cristo Jesus. Avançando para o nosso terceiro tópico, uma mensagem transformadora, a transformação de caráter. Tá? Então a mensagem de Cristo, por que ela é transformadora? Tá? Porque ela muda o caráter do ser humano. Nós temos na segunda carta aos Coríntios, se não estou equivocado, 5:17, assim que alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a pessoa quando aceita Cristo, ele é transformado, o seu modo de pensar, as atitudes e os seus hábitos, né? O seu pensamento agora é renovado, né? As suas atitudes é transformada. Se você falava palavrão, se você vivia em prostituição, tudo isso vai ser transformado. Se você tinha maus pensamentos, a palavra vai transformar. Se você tinha hábitos impuros, vai ser transformado. Se você tinha ódio no coração, se você tinha mágoa, tá? Maus pensamentos, tudo isso é substituído pelo grande amor de Deus. Tá? E quem aceita Jesus, ele adquire o amor ágape, que é o grande amor de Deus. E esse amor, ele faz a diferença. Ele está em Gálatas 5:19 ou 5:20, né? O fruto do Espírito, tá? Que é amor, paz, longanimidade, mansidão, benignidade. Então, esse é o novo nascimento. E aqueles que vivem, né, através do Espírito Santo de Deus. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico, a restauração da família. Tá? Então a lei, ela permitia, né, que a pessoa, que o casamento fosse dissolúvel, certo? A pessoa podia casar com mais de uma mulher, certo? E também Moisés dava o direito de divórcio por qualquer motivo. E Jesus foi interrogado. Olha, na lei de Moisés, a pessoa pode divorciar, né? E casar-se de novo. E Jesus disse, isso foi dado por causa da dureza do vosso coração. Mas Deus diz que aquilo que ele uniu, não separe um homem, com exceções, né? Com exceções, no Novo Testamento, na graça de Jesus, com exceções da morte, tá, o homem pode casar de novo. Ou com a infidelidade. Ou também a questão da mulher, a pessoa se converte e o marido não se converte, né? Julgo desigual. Né? A mulher não vai ficar aí, né, sendo privada de ir à igreja, às vezes até apanhando, por causa que ela aceitou a Cristo. Então, aí nessas três condições, Jesus dá o direito da pessoa casar-se, né, novamente, certo? Agora, com uma ressalva, se há traição ou se há julgo desigual, então o perdão entra em cena, tá? O perdão entra em cena, mesmo você sendo traído, e o nosso conselho é que se reconcilie, né? E se o marido não é crente também, que tenha uma conciliação, certo? Acima de tudo. Agora, se tudo isso não tiver efeito, então se dá o direito da pessoa, né, se separar. Então, com essa ressalva, bem entendido, não dá para nós dar uma explicação mais profunda devido ao tempo, né, do nosso vídeo, certo? Então, agora, avançando para o terceiro e último subponto do terceiro tópico, tá? A regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade. E envolve pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Mateus 22, 37 ao 40. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para a comunidade é a base da salvação. João 3, 16, 15 e 13.
Em vista disso, os cristãos receberão a missão de proclamar essa mensagem às nações. Mateus 28, 19. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito Santo, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Então, essa é a regeneração da sociedade, né, convertida a Deus. Não a divorciada, mas aquela que se converte, a pessoa que se converte a Deus. Tá? Esse é a nossa cultura cristã, esse é os nossos mandamentos a ser cumprido. Conclusão dessa aula. A função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. Gálatas 3, 24 e 25. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Gálatas 3, versículo 10 ao 13. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento da fé em Jesus Cristo. Então, como dissemos, essa relação entre a lei e a graça, né? A lei, ela foi um condutor mostrando a necessidade da graça, certo? E ela encerrou todos debaixo do pecado, mas Jesus Cristo, através da graça, a salvação gratuita, então nós estamos livres da condenação da lei, mas o mandamento resumido é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se fazendo esses dois grandes mandamentos, você está livre da condenação da lei. E eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão seguindo, estão, né, nos prestigiando e aprendendo através desse vídeo. E continuar aí orando por vocês em espírito. Que Deus abençoe você e a sua família. Dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se cadastre nesse canal. E que Deus abençoe todos vocês, em nome de Cristo. Um beijão no coração de cada um e até o próximo vídeo. Bye, bye.